E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de Química, tá? Aula extremamente legal, extremamente importante aqui. Vamos falar agora sobre os modelos atômicos. É um assunto que cai todo ano no SSA, tá? Todo ano cai no SSA. Caiu no ano passado, caiu no ano retrasado. Então, fique ligado aí, porque é muito importante. E aí, eu coloquei um modelo a mais lá pro final, que é o modelo de Schrödinger. E aí não é um modelo muito cobrado em provas aqui de escola, por exemplo, mas como ele caiu no SSA do ano passado, eu vou aqui estar falando para vocês também, tá? Ano passado, lembrando que a gente tem 2024, ele caiu no de 2023, tá? Então vamos lá. Para começar, vamos falar aqui o histórico dos modelos atômicos. É muito importante saber que não se foi descoberto de uma vez lá como é o átomo, né? A gente está falando sobre um átomo. Um átomo é uma partícula extremamente pequena. É a menor estrutura que a gente tem conhecimento hoje que compõe a matéria aqui, né? Então, assim, não dá para se estudar algo desse tamanho de uma forma fácil. E aí a gente tem aqui um histórico, vários modelos que foram feitos para tentar encontrar a forma mais próxima, mais correta de como seria um átomo. E a gente tem o primeiro aqui, que é o de Dalton. Depois nós vamos ter o modelo de Thomson. Temos o modelo de Rutherford. Temos o modelo de Bohr e o modelo de Schrödinger, que hoje em dia é o mais aceito, né? É um dos mais recentes, de 1926. Então vamos lá. Dalton. O Dalton foi o primeiro cara a falar sobre os modelos atômicos. Ele deu a primeira teoria para explicar a construção da matéria, e ela foi desenvolvida por ele em 1808. Foi chamado de bola de bilhar, o modelo dele. Vocês têm que lembrar dos nomes de cada modelo, tá? Isso aqui é extremamente importante. Foi o modelo bola de bilhar. Muito importante saber desse nome aqui, tá? E aí, esse modelo supõe que o átomo é uma esfera. Lembrem disso, tá? Eu vou passar as características aqui de cada um dos modelos, vocês têm que lembrar essas características. O átomo, para Dalton, você vai lembrar referente ao físico, o químico que explicou essa teoria, tá? E aí, o modelo para Dalton é uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. E por isso também é conhecido como o modelo da bola de bilhar. Vê só, para Dalton, o átomo era uma partícula, obviamente, extremamente pequena, só que ela era densa, ela era maciça, ou seja, ela não era oca, ela era homogênea, ela era composta só por um material, era indivisível e também indestrutível, não dava para se dividir ou destruir um átomo. E aí ele tem alguns princípios que são extremamente importantes. Eu não quero que você decore esses princípios, mas que entenda essa primeira parte que eu falei. O átomo é indivisível, indestrutível, ele é homogêneo, ele é maciço, então tem que saber disso. Para Dalton, obviamente. Para Dalton, aqui ele tem alguns princípios e ele diz que a matéria é formada por pequenas partículas que não se dividem, são os átomos, e os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Então, se eu tenho átomos de carbono, todos os átomos ali são idênticos. Os átomos de elementos químicos diferentes possuem propriedades físicas e químicas distintas. Para ele também, os átomos não são criados ou destruídos, tá? Um elemento é definido pelo peso de seu átomo e ao formar substâncias os átomos não se alteram. Uma reação química ocorre mediante a simples reorganização dos átomos, as quais mantêm a sua identidade. Então, para ele, quando eu tenho uma transformação química, né, lembra que eu falei lá sobre os fenômenos físicos e químicos? Quando ocorre uma reação química, os átomos eles não estão sendo destruídos ou então sendo criados. Eles estão só se rearranjando ali. Eles estão se reorganizando ali. E aí, o que é que a gente vai ter aqui? Agora a gente vai ter o segundo modelo aqui, né? Nós temos o modelo de Thomson. E aí, o modelo atômico de Thomson, ele vai dizer assim, que o átomo possui uma natureza elétrica, é divisível. Ó, ele já muda um negócio aqui, você pode ver, né? Para Dalton, o átomo é indivisível. Para Thomson, o modelo é divisível e é formado por partículas subatômicas. Thomson foi o primeiro cara a pensar nas partículas subatômicas. E aí Thomson descobriu a existência de partículas carregadas negativamente. São uma das partículas essenciais, né? Que são os elétrons no átomo. E aí ele derrubou o conceito de Dalton, que afirmava que o átomo seria indivisível. Então não é exatamente uma briga, mas eles foram descobrindo coisas novas e aí um foi anulando o outro, tá? E aí o modelo atômico de Thomson, é conhecido como o pudim
de passas. Por quê? Porque ele é como se fosse aquela esfera de Dalton, mas ele tem aqui essas bolinhas aqui em cima, que seriam os elétrons, né? E aí, esses elétrons carregados negativamente estavam grudados aqui no átomo, no caso, que seria todo positivo. E aí não se tinha essa questão de nêutrons e prótons bem definida ainda. E aí, para Thomson, o átomo é esférico e divisível. O átomo é eletricamente neutro, possuindo a mesma quantidade de partículas negativas e positivas. Então, o átomo ele tinha a mesma quantidade de elétrons e como é neutro, né, ele tinha a mesma quantidade de elétrons e de nêutrons. E aí, os elétrons não estão presos no núcleo positivo, podendo ser transferidos a outro átomo em determinadas condições. Isso aqui é muito interessante para a época, porque isso só vai ser confirmado mais para frente, mas Thomson já dizia isso. E aí, ele também diz que as cargas elétricas negativas estão uniformemente distribuídas ao redor do núcleo positivo por repulsão eletrostática. Isso aqui a gente não vai se aprofundar, eu quero só que você entenda esses detalhes, esses conceitos aqui, tá? E aí a gente chega num modelo extremamente importante, que é o que começou a dar certo aqui, foi genial, Rutherford. E aí é de 1911, ele afirma que o átomo é formado por uma região central de massa elevada e com caráter elétrico positivo. Ou seja, o núcleo é positivo e em torno dele há uma região de massa desprezível, a massa não importa, e é nesse lugar que orbitam os elétrons, são as partículas de carga negativa. Vê que genial. Em razão dessa configuração, o modelo é comparado ao sistema solar, assumindo o núcleo como o Sol e os elétrons como planeta, conhecido como sistema planetário. Vê só, aqui a gente tem nós temos aqui no centro a carga positiva, que seria um próton, que seria um nêutron, desculpa, é um próton mesmo. E aqui ao redor a gente tem as cargas negativas, que a gente tem os nossos elétrons. Então, esse aqui é o modelo proposto por Rutherford. Os elétrons vão estar sempre girando aqui em torno do núcleo. O núcleo positivo, tá? E aí, nesse modelo, o átomo é formado por duas principais regiões, que é o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é a região central do átomo. Ela apresenta uma alta massa e alta densidade por concentrar partículas de carga positiva, que são os prótons, como eu falei, em um pequeno volume. O centro, o núcleo de um átomo, ele é tão pequeno que é extremamente condensado. No caso, ele tem muita matéria, só que ele é tão pequeno que tem uma densidade absurda e é extremamente condensado. E aqui ao redor dele estão girando os elétrons. Minha representação aí de um átomo de Rutherford, belíssima. E aí, isso aqui seria o átomo de Rutherford. Temos o centro aqui e os elétrons girando ao redor. E aí a gente chega em Bohr. Bohr é um cara genial. E uma coisa muito interessante sobre Rutherford, tá? Rutherford foi o cara que fez um experimento para saber se o átomo se ele não era maciço ou se ele era maciço. O que é que ele fez? Ele pegou ele pegou um pedaço de metal, uma chapa assim, e colocou um laser. E aí foi de ouro, se eu não me engano. E aí estava atravessando um laser por ela, né? E aí ele viu que se realmente aquela matéria fosse indivisível, não fosse se ela fosse realmente maciça, ela não passariam partículas entre elas. Então é necessário se ter esse espaço aqui, entre as partículas, para se passar algum tipo de luz ou algo do tipo. Então foi ele que descobriu isso. E aí o modelo atômico de Bohr, proposto por Niels Bohr em 1913, só 2 anos depois, né, de Rutherford, ele determina que a eletrosfera é formada por camadas. Então no caso, Rutherford ele falou da eletrosfera, só que Bohr completou falando que elas tinham camadas de energia. E nessas camadas se distribuem os elétrons. E aí esse modelo também é conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr, porque é uma evolução do modelo de Rutherford e resolve as falhas dele, que se trata da estabilidade dos átomos. E aí o modelo de Rutherford-Bohr fala que as camadas eletrônicas são mais energéticas conforme mais distante do núcleo elas se encontram. Então ela é assim, a gente tem um núcleo aqui e a gente tem algumas camadas que são mais energéticas. Mais pra frente eu vou falar especificamente dessas camadas. E aí a gente tem essas camadas aqui
E, no caso, os elétrons, eles estão transitando entre essas camadas por meio da liberação de energia. Então, quando eu estou aqui numa camada X e quero passar para uma camada Y, o átomo libera energia. Então, essa liberação é também essa liberação chamada de fóton, tá? É luz, é liberado um fóton, luz. Então, ocorre a liberação aqui desse fóton quando o elétron está transitando aqui de camada. E aqui está a representação. Nós temos 7 camadas aqui no nosso átomo. E aí vocês podem ver, também conhecido como cebola, modelo alguma coisa de cebola, desculpa não estar lembrando exatamente. Mas aí, camadas de cebola, ele é representado assim, tá? Modelo de Rutherford-Bohr. As camadas eletrônicas do modelo de Bohr são representadas pelas sequências KLMOPQ, KLMNOPQ. Cada uma possui uma determinada capacidade de acomodar os elétrons. E aí tem um princípio muito legal que a gente vai ver, que é para a estabilidade mais para frente, né? De um átomo, no caso, de uma molécula, que ela tem que ter 8 elétrons. E no máximo são 8 elétrons. E aí, isso é a regra do octeto, que a gente vai ver mais para frente. E aí, essa regra do octeto diz que o quê? Um átomo ele vai estar estável quando ele tiver 8 elétrons pairando ali na sua camada de elétrons, né? E aí, Bohr tem alguns postulados. Eu não vou pedir que você decore esses postulados nunca, mas é extremamente importante, tá? Para a química. Ele fala que os elétrons descrevem órbitas eletrônicas circulares. Isso aí vai ser a diferença para o modelo de Schrödinger que a gente vai ver também. E aí são circulares ao redor do núcleo, em razão da atração eletrostática entre as cargas elétricas e os sinais opostos. Então, positivo e negativo têm uma atração. Essas órbitas são camadas ou níveis eletrônicos. As camadas eletrônicas possuem apenas valores de energia constantes e determinados. São os conceitos de quantização de energia. Isso aí a gente não precisa saber. A movimentação dos elétrons em uma camada eletrônica não envolve emissão ou absorção de energia de forma espontânea. Os elétrons não ocupam regiões intermediárias entre as camadas. Eles estão em uma camada ou outra. Os elétrons apenas transitam de uma camada maior de energia ao absorver energia de uma fonte externa em situações que ficam estáveis para retornar à estabilidade no seu nível inicial. Ou seja, se eu tenho aqui o elétron, eu tenho aqui no caso um átomo, e aqui eu tenho as camadas, vamos dizer que ele chegou nessa camada aqui, ó, tá na mais distante, e ele vai voltar para essa. Ele só vai voltar para a camada anterior porque ele quer ficar estável. Então, ele vai ter uma quantidade necessária de elétrons, aí ele vai liberar esses elétrons para poder ficar estável. Sempre os átomos vão estar buscando a estabilidade, tá? E aí a gente tem aqui o modelo de Schrödinger. O modelo de Schrödinger, ele foi antecedido pelo modelo de Sommerfeld. E aí é um modelo quântico. E aí novas teorias foram desenvolvidas para entender o átomo, e o modelo atômico atualmente aceito é o modelo proposto por Schrödinger em 1926, que conta com a contribuição de outros cientistas e as suas descobertas. Vou falar um pouquinho só sobre Sommerfeld. Sommerfeld ele foi o cara que ele falou que Bohr estava errado. Ele falou que Bohr, quando ele vai analisar o modelo atômico, ele faz isso aqui, ó, ele pega aqui o átomo. Bohr, ele falou o quê? Ele falou que o átomo está numa trajetória circular. Lembra que eu falei disso, né? Só que Sommerfeld ele vai dizer não. O átomo está numa trajetória elíptica. O que é uma elipse? É como se fosse um círculo meio oval. É como a rotação aqui dos planetas, por exemplo, eles são em elipse. É como se fosse mais próximo daquela representação lá do átomo de Rutherford. E aí ele está representado assim para Sommerfeld, tá? Não é assim. Ele é assim, ele é elíptico. Então eu posso até ter várias camadas, só que elas são elípticas. Então essa é a diferença aí do modelo de Schrödinger. Então esse aqui foi a nossa aula de modelos atômicos, tá? Conceito muito importante, e a partir disso você já sabe diferenciar todos os modelos aqui. E se cair na sua prova, você vai estar sabendo facinho para responder tudo, tá? Então valeu, foi um prazer estar aqui com você nessa aula. Boas provas aí, estude aí, a gente tem questões aqui na plataforma também já. Então vamos lá, valeu aí, até a próxima.